Então, abrindo o segundo painel, a importância dos microinfluenciadores na estratégia das marcas. Quero chamar ao palco a Sandra Bonani, sócia e diretora de influência da Trama Comunicação. Por favor, Sandra. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Sem óculos não dá, né? Depois dos 25 anos tem que usar óculos. Sandra, só. Não posso deixar de apresentar a Sandra, né? Como eu mencionei, é sócio e diretor de influência da Trama Comunicação, formada em Relações Públicas e pós-graduada em Marketing e Comunicação Publicitária pela Universidade Casper Libero, aqui do lado. Possui especialização em gestão de crise e há 20 anos desenvolve projetos em gestão de comunicação corporativa para grandes marcas. Na Trama, é responsável pela criação do planejamento e estratégias de relacionamento com stakeholders e influenciadores. Sandra, o painel é seu, tá? Obrigada, Márcio. Bom, para dar início, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos. E eu queria chamar o palco aqui para iniciar a nossa discussão Rodrigo Soriano. Ele é CEO da Era Influencers. Rodrigo é fundador da Era Influencers e membro da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, com vasta experiência em pesquisas de dados e aplicação de inteligência de mercado para dados sociais. Tem na veia empreendedorismo em startups. Na Era Influencers trabalha à frente de negociações com marcas e é responsável pelas principais estratégias de mercado e marketing de influência. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, obrigado pela apresentação. Prazer, viu? Gostaria de chamar agora para compor Michel Blanco, que é gerente de relações com a mídia da Natura. Michel teve passagens pelas redações de Yahoo, Reuters, Folha e IG, e também pela agência de comunicação Máquina. Gostaria de chamar ao palco também Beatriz Imenes. Ela é vice-presidente da Planin. A Beatriz iniciou sua carreira como jornalista na TV Cultura, depois ingressou na área de comunicação corporativa na Assembleia Legislativa de São Paulo e ampliou sua experiência profissional na Europa por cerca de 2 anos. Atua na Planin há mais de 10 anos. Como vice-presidente, destaca-se por sua visão estratégica no posicionamento de marcas e na construção de reputação de empresas. Gostaria de chamar ao palco Daniela Giuntini, gerente de mídias sociais da RMA. A Daniela possui sólida experiência em comunicação corporativa, especializou-se em mídias sociais, com MBA em Marketing Digital pela ESPM. Seu portfólio inclui trabalhos para as marcas B2C e B2B, como Coca-Cola, Serasa, GE, Viacom, Sesc São Paulo, Rect, além de consultorias para projetos em clientes como Evernote, Sompo Seguros, Visa, Logicols, Odontoprev, entre outros. Atualmente gerencia a oferta de mídias sociais do grupo RMA. Rodrigo, quer começar contando um pouquinho para a gente sobre o tema? Vamos lá, muito obrigado. Vou ficar de pé aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre uma pesquisa do
universo de microinfluenciadores e influenciadores em geral. Eu prefiro andar aqui, qualquer coisa vocês vão me chamando. É uma pesquisa extremamente recente, ela foi feita no final do ano passado, ou seja, a gente concluiu o ano de 2017, foi feito um levantamento com 600 profissionais da área, 300 pessoas em áreas de comunicação dentro do cliente, 150 pessoas de agência e 150 pessoas de empresas de comunicação. De mídia. Então é um universo bem a ver com o nosso, e a ideia era ter um cenário, um cheiro do que está acontecendo no mercado de microinfluenciadores, no mercado de influenciadores, e como que o mercado está vendo essa disciplina que está crescendo cada vez mais. Tá? Eu sou do Airfluencers. O Airfluencers é uma empresa de inteligência de mercado. Eu sou vice-presidente da ABEP. A ABEP é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. O meu papel na associação foi levar as modernidades do mundo do digital para um mundo de pesquisa que tem uma cultura extremamente tradicional. A gente levou métricas de influência, métricas de análise de social media, e isso é o que a gente faz hoje dentro da empresa. Tá? O Airfluencers ele é uma empresa de inteligência que conta com várias plataformas, e o Airfluencers, no caso, a que eu vou mostrar aqui para vocês, alguma coisa, é uma plataforma de busca, análise e metrificação de influência. Tá? Então vamos começar a falar um pouquinho desses dados. No ano passado, quando a pesquisa foi feita, né, nessa consolidação, 78% das pessoas entrevistadas já tinham feito algum tipo de estratégia com influenciadores. Tá? Então, eu acho super relevante a gente entender que hoje já está massificado de uma certa maneira essa disciplina. A gente sabe que o mercado hoje ele está usando. E os 22% que não usaram, se vocês derem uma olhada, grande parte disse que não tinha budget alocado ainda. Então, assim, a gente não tem grandes críticas ao mercado. Ele é um mercado que está prosperando. E, se Deus quiser, a gente vai ter ainda um boom muito grande pela frente. Um outro dado que chama atenção é a questão dos millennials, né? Então, você consegue ver que 76% das pessoas que usaram influenciadores, o foco deles era impactar os millennials. E a gente já está há bastante tempo ouvindo falar dos millennials, e os millennials já estão com 38 anos, com filhos, com empresas montadas e por aí vai. Então, é uma geração que já cresceu, a gente já consegue, como um millennial, olhar para trás e entender os erros e os acertos, e o mercado de influenciadores hoje vê os millennials como um super target, a geração que veio depois. Então, isso é extremamente relevante para o mercado. Tá? Agora vem a informação que mais me interessa e que eu acho que vai ser extremamente relevante para vocês. Dentro das perguntas que foram feitas para essas pessoas, o grande objetivo era a gente entender resultados. E resultados eu acho que é o que hoje todo mundo mais quer saber, se é extremamente efetivo trabalhar ou não com influenciadores, quais são os resultados, para que eu uso esses influenciadores. E aqui são números extremamente satisfatórios. Vamos falar de vendas, né, que as pessoas se questionam muito. Se a gente analisar os resultados de venda, para essas 600 pessoas que responderam, pouco efetivo ou não efetivo são muito poucos. Se você perceber, 11% das pessoas falaram que não tiveram uma efetividade com venda quando usaram influenciadores. Ou seja, 89% do mercado que usa influenciadores, de uma certa maneira, teve um bom resultado com vendas. E se a gente for pegar o extremamente efetivo, que foi 21%, eu acho um número extremamente alto, principalmente por causa das dificuldades que a gente tem hoje em dia de medir esse resultado. Algumas pessoas usam encurtadores de URL, trabalham como rede de afiliados, mas não é muito fácil a gente, como influenciador, conseguir fazer essa medição, uma vez que grande parte da tecnologia que nos fornece esse dado está do lado do cliente e não em cima dos nossos analytics, mas é extremamente efetivo. Outro dado que é incrível, né, se vocês forem ver, é a parte de awareness. Isso, obviamente, já é muito mais trabalhado. As pessoas elas têm uma facilidade de medir o awareness, obviamente, em cima das postagens. E quando a gente olha aqui, a gente só vê que 4% das pessoas falaram que não era efetivo. Ou seja, 96% dos entrevistados, de alguma maneira, falaram que tinha uma efetividade usar um influenciador como awareness. E se a gente for para extremamente efetivo ou muito efetivo, a gente está acima de 60%. Ou seja, você fazer uma pergunta para 600 profissionais sobre o mercado de influenciador, você
pegar pessoas que são extremamente comprometidas com as suas verbas de marketing e conhecem muito bem a aplicação desse dinheiro em vários canais. Quando essa pessoa responde que é extremamente efetivo, é porque é. Porque, normalmente, as pessoas, se elas tiverem alguma dúvida, elas vão ponderar isso para baixo. Então, isso é um dado extremamente relevante para o nosso mercado. E o outro é fidelização. Quando a gente vai para a fidelização, não é efetivo 11%. Então, a gente vê que grande parte das pessoas falam que trabalhar com os influenciadores, e em breve vocês vão ver a razão dos micros, porque está nos próximos slides, é extremamente efetivo. Esses são dados reais, são dados concretos de mercado, são perguntas feitas para pessoas que contratam influenciadores, que compram mídia online, que compram mídia offline, e quando você ouve um público extremamente qualificado do lado do contratante dizer que é extremamente relevante, é porque a gente tem que realmente prestar atenção. As vendas, eu acho que ainda é um grande mistério para todo mundo. Os microinfluenciadores, eles são extremamente relevantes no mercado de vendas, uma vez que a gente consegue trabalhar a questão do nicho. Você sai um pouquinho daquela venda de massa e começa a entrar em segmentos que, como um grande influenciador, talvez você não tenha essa capilaridade, mas o pequeno influenciador e o micro, ele tem. E é nessas horas que a credibilidade do micro aumenta a capacidade de venda. Então, assim, o poder do microinfluenciador, o poder do influenciador para a geração de negócio está cada vez mais crescendo e com novas ferramentas de medições vocês vão ver que isso aí vai ficar cada vez melhor. Tá? Outro dado que são os usos. Isso eu gostei bastante disso. A pergunta foi, para que você usa o influenciador? Quando você contrata um influenciador, qual que é a aplicação que você está dando para ele? E se a gente for ver aqui, lançamento de produto, 42%. Então, é um dado extremamente relevante. Eventos, 28%. Conteúdo promocional, 25%. E aí a gente vê, por exemplo, um anúncio corporativo a 1% e outros. Então, a gente sabe que a gente tem 3 grandes aplicações para o influenciador na visão dos contratantes. Lançar produto, promover conteúdo e para os eventos. Então, assim, isso é uma concentração de ações, não tenho dúvida disso, mas ele só mostra a grande oportunidade que a gente tem de diversificar. Hoje é um mercado extremamente concentrado em cima dessas 3 aplicações. Quando você vai para o mercado externo, você já sabe que hoje você tem diversas outras formas de usar os influenciadores com criatividade. O mercado ainda está extremamente consolidado a meios tradicionais, ou seja, é a indústria tradicional usando o influenciador dentro do seu meio. E é aí que eu acho que vem a grande oportunidade de cocriação para a gente realmente começar a criar conteúdos que sejam diferenciados, criar metodologias diferenciadas, porque o mercado ele ainda está, sem sombra de dúvidas, extremamente consolidado. Tá? Outros dados interessantes, que aí a gente entra no micro, é qual é o tipo de influenciador que você quer usar. E se você vê, celebridades está em 11%. Né? A gente vai para os mega influenciadores, 9%. E o micro e o macro, né, basicamente, correspondem por 80% da aplicação. O que está acontecendo? Mercados mais maduros, eles estão deixando de lado a questão do alcance, e eles estão cada vez mais trabalhando a potência do influenciador. E eu acho que esse é um dos grandes atributos, até porque o pequeno influenciador hoje ele consegue ter uma capilaridade extremamente eficiente para ações de nicho, coisa que um grande influenciador, obviamente, sem menosprezar, eles são fantásticos, ele acaba tendo uma abordagem um pouco mais macro. E ele não consegue entrar no nicho tanto porque ele não tem, vamos dizer, uma proximidade muito grande quanto à base de fãs, justamente por esse volume de pessoas ser extremamente maior do que uma pessoa possa ter em termos de fidelização. Outra coisa que é interessante e que tem a ver com esse uso dos micros é o que as pessoas estão fazendo com os influenciadores. Né? Você vê que 98,5% dos entrevistados falaram que o grande uso ainda é envio de produtos. Depois a gente tem divulgação em redes, convite para eventos, divulgação por e-mail. Ou seja, grande parte dessas disciplinas aqui que a gente está vendo, elas são extremamente alinhadas ao microinfluenciador.
ao envio do produto, à não remuneração. Então, a gente vê que cada vez mais as marcas estão se organizando para inserir o micro dentro das suas estratégias. O microinfluenciador hoje ele é extremamente relevante para você conseguir impactar clientes e prospects dentro de segmentos que com a sua marca normalmente você não consegue. Eles são extremamente efetivos, eles geram vendas, eles aumentam a lealdade, o loyalty, e vocês conseguem, de uma certa maneira, ver o awareness e venda. Então, eu acho que, sem dúvida, eles estão vindo para ficar. Os canais que eles mais preferem usar continuam sendo o Instagram, depois vem o Face. E é engraçado que, quando a gente fez essa entrevista, uma outra hora eu posso até passar para quem quiser, a gente entrevistou 300 influenciadores também. E, quando a gente entra nos canais, teve uma diferença muito grande. Enquanto o contratante ele tem o Facebook como segundo canal, o influenciador tem o blog, que é aquela questão de território onde você tem a sua página proprietária, e isso é extremamente relevante para ele. Então, esse foi um dos aspectos que a gente viu, onde a gente tinha uma grande diferença entre o ambiente do contratado e o ambiente do contratante. E é isso, gente. Obrigado, viu? Eu queria passar alguns dados para vocês. Eu acho extremamente relevante vocês entenderem o que está sendo feito. Essa pesquisa foi respondida por pessoas de mercado, não são dados que nós geramos. O mercado hoje ele é extremamente capacitado para trabalhar na frente de influenciadores, e cada vez mais a gente vai começar a ver pesquisas saindo com dados extremamente relevantes para um mercado que não para de crescer. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Excelente a sua apresentação. Acho que clareou aí muita coisa para todo mundo. Eu passo a palavra agora para o Michel da Natura, ou a gente abre para perguntas? Michel, por favor. Posso propor uma outra alternativa? Fica à vontade. Ceder a palavra para as moças e aí depois eu falo? Tranquilo. Beatriz ou Daniela? Beatriz? Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e discutir. Excelente apresentação. Você trouxe uns pontos muito bacanas, mas eu queria discutir também um outro lado que a gente já tem usado o microinfluenciador de uma forma mais criativa. Hoje se pensa muito em microinfluenciador para venda de produto, mas o microinfluenciador também pode ajudar a mudar a reputação de algumas marcas dentro da comunidade. Então, a gente já tem feito experiências nessa frente, reunindo microinfluenciadores, principalmente regionais, e apresentando para eles marcas e explicando como que a empresa funciona, estabelecendo um relacionamento com eles. E a gente tem sido assim extremamente feliz nesse trabalho que a gente tem feito. Eu acho que é uma frente aí que se abre. Esses microinfluenciadores regionais estão aprendendo como fazer esse trabalho, né? Principalmente, a gente tem feito um trabalho muito forte no Nordeste, Bahia, Maranhão, principalmente. Ainda é um grupo que não entende, mas é um grupo que também quer se profissionalizar e começar a participar de uma maneira mais ativa desse mercado. A gente também tem tido experiências muito bacanas, e as marcas, a partir do momento que a gente gera uma experiência positiva, eles voltam a procurar os microinfluenciadores com muito mais facilidade. O que a gente percebe é que pequenas marcas querem ter resultado, muitas vezes têm uma limitação de verba, né, querem atingir um público muito específico. A gente propõe um trabalho com microinfluenciador. Eu tenho certeza que nos últimos 2 anos a receptividade já tem sido melhor, mas algumas marcas ainda têm dúvida em relação ao resultado. E a gente fez um trabalho também super bacana para uma marca de mussarela de búfala, que é um público mais premium, mais diferenciado. A marca não tinha tanta verba para investir. E a gente fez um trabalho com uma microinfluenciadora, ela gravando uma receita que ela fez especialmente para a marca, e o resultado foi fantástico, né? Eles conseguiram perceber aumento de visita no site, aumento de compra, de procura, e tudo isso é muito positivo e mostra toda a força do microinfluenciador, né? Eu acho que um ponto super importante do microinfluenciador é que ele consegue ter empatia com o público que a gente quer atingir. Muitas vezes os grandes influenciadores eles já viraram grandes marcas também, né? A gente soma 2 marcas. Agora, o microinfluenciador, em muitos momentos, ele parece a dona de casa falando de um produto que ela quer recomendar,
né? A gente também trabalhou com uma estudante no Maranhão, que é super fã de papel, e a gente tem uma indústria de papel lá. Nós identificamos ela sempre postava coisas relacionadas a papel, e a gente convidou ela para passar um dia na fábrica. E o resultado também foi espetacular, a gente nunca imaginava, ela ficou completamente encantada com o trabalho que era feito. Então, a gente muda um pouco a percepção na comunidade e junto aos mais jovens, ali, usando uma pessoa que é uma adolescente, né, com 15 anos, e que fez um trabalho fantástico. Então, eu acho que a gente é um mercado que está evoluindo, se tornando cada vez mais forte. Eu acho que a gente tem que, do ponto de vista de agência, buscar cada vez usar de maneira mais criativa os micro-influenciadores, né? Nunca esquecer deles. Eu acho que hoje, dentro dos nossos planos de comunicação, sempre tem uma área reservada para micro-influenciador. Hoje já não existe mais você ter uma estratégia de comunicação ignorando esse público, e eu acho que isso é um ganho enorme para o micro-influenciador. E a tendência é isso aumentar cada vez mais, principalmente porque, olhando do ponto de vista de imprensa, a gente tem uma imprensa que tem sofrido muito nos últimos tempos. Então, a gente precisa usar outras vozes para passar as nossas mensagens. E a escolha do micro-influenciador vem sendo uma escolha muito assertiva. É isso. Obrigada, Beatriz. Daniela? Obrigada. Eu tinha também uma apresentação. Consigo... Ah, obrigada. Vamos ver se eu acerto aqui. Vou mudar. É o verdinho, eu imagino, né? Tá ótimo, obrigada. Então, eu fiz uma apresentação rapidinha. Os primeiros slides já foi apresentada. Um momento publi-editorial do Grupo RMA, também não vou ficar entrando muito. Opa! E eu comecei a pensar nessa apresentação fazendo um exercício real. Assim, supor que eu vou viajar para uma cidade que eu nunca fui antes e que eu não conheço ninguém que foi. Então, eu tenho que reservar um hotel na Cidade do Cabo. Eu não quero um hotel muito caro, mas eu quero um hotel que tenha algumas comodidades, enfim. Eu cheguei numa escolha final, que é esse Morro Hotel. O que eu vou mostrar aqui, como é que foi o meu caminho entre esses dois pontos, tá? Então, a primeira coisa, você vai lá no TripAdvisor, e a primeira influência que eu tenho, que não é um influenciador, mas que me influencia muito, são os comentários das outras pessoas que estiveram nesses hotéis. E aí, de verdade, se eu vou reservar um hotel e alguém colocou lá que o hotel tinha barata, eu não vou procurar saber se é verdade, eu vou eliminar e vou para o próximo. E se ele é sujo, ou se... Enfim, cheguei nesses dois. Tem mais ou menos o mesmo preço... um é uma pousada, o outro é um hostel, mas também tem uma modalidade de hotel. As avaliações eram parecidas. Qual é o meu próximo passo? Dar um Google, né? É isso que a gente faz. E aí, quando eu fui dar um Google, isso foi verdade, tá? Eu coloquei mesmo lá o Morro Hotel, e aí o que eu achei? 2 micro-influenciadoras falando do hotel. Quando eu entrei, as duas têm experiências totalmente diferentes. As duas foram experiências positivas, mas elas são totalmente diferentes. Essa era meio mochileira, ela fez vídeo até, ficou no hostel, na parte do hostel do hotel. A outra era uma viagem de casal, outra pegada, ela ficou na modalidade hotel do hotel. E as duas gostaram muito. Me influenciou. Podiam ser macro-influenciadores aqui? Podiam, mas eu queria uma coisa tão específica, um hotel pequeno na Cidade do Cabo, que provavelmente eu só ia encontrar pessoas desse nicho, micro-influenciadores, falando disso. Aí fui procurar o outro. Opa, o que eu achei no outro? Só hotéis de reserva. Qual foi a minha escolha? O preço era parecido, as avaliações eram parecidas. Você vai escolher quem você viu, alguém falando, alguém parecido com você, falando disso. Então, é esse o poder da influência, na verdade. A influência ela tem um poder muito forte. E vocês vejam que eu fui influenciada na minha compra desde aquela pessoa que não é influenciadora, ela só foi lá e deixou a experiência dela. Né? Então, a gente está influenciando e sendo influenciado o tempo inteiro. E se eu conhecesse alguém que tinha ido para a Cidade do Cabo, perfil parecido com o meu, essa pessoa tinha me influenciado muito mais.
Então, quando a gente fala de micro-influenciador, nessa cadeia que você tem quem você conhece, quem é parecido com você, a próxima camada ali é o micro-influenciador. Ele talvez não seja seu conhecido da vida real, mas ele tem um perfil muito parecido com você. E aí, assim, muito tem se falado sobre isso, né? A Forbes tem publicado vários artigos, então eles falam que é a força do novo marketing, etc. Mas é isso, ele é um público que ele está mais perto da sua audiência-chave. Por quê? E aí, eu peguei um artigo de um redator do blog Startup, está no Medium, é bem legal, se alguém quiser o link depois eu passo. Ele lista alguns motivos. Então, a primeira coisa, credibilidade. Né? O microinfluenciador, ele geralmente realmente usou, essas meninas elas realmente foram para os hotéis, elas tiraram foto dos hotéis. A que foi em casal tirou com o marido, a outra tirou com a mochila. Enfim, a credibilidade é maior. Elimina o poder do macro? Nunca vai eliminar, mas é totalmente diferente o objetivo de comunicação aqui. Relevância para a marca. Geralmente, eles usam antes deles serem abordados pela marca. Ou eles têm um fit com isso. Isso significa que eles vão ter maior conexão com as mensagens-chave dessa empresa, com a marca em si. Variedade de opções. E aqui eu vou entrar num parênteses. Na RMA, a gente atende muita conta B2B. E nas outras agências que eu trabalhei também. E o B2B também tem os seus influenciadores. Eu atendo uma empresa hoje em dia, que é a Fluke, não sei se alguém conhece, mas eles são love brand no mercado deles, de produtos para engenharia elétrica, aterramento, etc. E eles têm influenciadores. Micro-influenciadores, claro, porque é um mercado super nichado. Então, a variedade de opções aqui faz com que você coloque o microinfluenciador, como a Beatriz falou, em qualquer plano de comunicação. Fidelidade, que a gente já tinha comentado, né? E o alto poder de influência. Por quê? Porque ele é mais gente como a gente. Assim como os macro-influenciadores, eles estão onde eles estão. Por quê? Porque eles são mais gente como a gente do que as celebridades, e assim por diante. Agora, aqui o artigo que eu mencionei. Mas quem é mais importante? É macro ou é micro? Gente, não existe essa resposta. Na verdade, depende. Depende do objetivo do seu plano de comunicação. O que você precisa? Qual o seu produto? Qual a sua estratégia? Qual a sua verba? Qual é a sua audiência? Depende. Se for um cliente de moda, provavelmente eu vou falar que você tem que trabalhar os macro também. Se for a Fluke que eu falei agora, provavelmente não. Então, depende. E aí, exemplos para escolher um ou outro. Micro, você vai trabalhar nichado, você quer um fit maior com a sua marca, uma pessoa que faça advocacy, é um projeto geralmente de comunicação. O macro, você quer alcance, visibilidade, geralmente são campanhas de publicidade, campanhas digitais maiores, e é muito importante também. Agora, mais importante de tudo isso, na verdade, é que antes de você escolher fazer uma campanha com influenciador, com imprensa, com micro-influenciador, é que você trace o plano. Qual é o objetivo? Qual é a estratégia? Por que eu quero falar isso? Porque o que acontece? Muitas vezes, para quem trabalha em agência, para quem está na área de comunicação das empresas, para os próprios influenciadores, é alguém chegar e falar, quero fazer. Por quê? Qual é o objetivo? Então, essa é a pergunta que a gente tem que sempre se fazer. E é isso. Obrigada, Daniela. Michel, quer complementar aqui para a gente? Sim, algumas palavrinhas. Acho que já muito do tema foi coberto aqui pela apresentação. Eu não trouxe apresentação nenhuma. Só contar um pouquinho da minha perspectiva como marca, né, e no dia a dia como é construído esse relacionamento com microinfluenciadores e a importância que isso tem para o plano de comunicação da empresa em geral. Bom, eu sou gerente de relações com a mídia da Natura, isso significa basicamente que eu cuido da elaboração e execução, minha equipe e eu, da estratégia de PR da empresa. Isso envolve relacionamento com imprensa, institucional e produtos, e também influenciadores, macro, micro, embora o pessoal do marketing nem sempre saiba disso.
mas isso está dentro da área de relações com a mídia da Natura. E por que isso? E por que é tão importante? Antes de mais nada, voltar ao tema original desse debate, né, que é a importância dos microinfluenciadores. Sim, são muito importantes para qualquer estratégia de comunicação. E eu acho que, sobretudo, neste ano. Então, quando você dá uma busca básica por algum artigo, alguma leitura sobre por que usar microinfluenciadores, é comum você topar com a seguinte afirmação: 2018 será o ano do microinfluenciador. E as referências são várias. Eu fiz essa pesquisa ontem, topei com vários desses artigos. E aí você tem uma conclusão que ela está aí, ela está no ar. E a resposta a Dani deu, é credibilidade. Então, em tempos de fake news, em que a gente está sendo bombardeado e por tanta notícia sem fundamento, lenda urbana, rodando loucamente. Não que a gente já não tivesse acostumado com lenda urbana, mas hoje ela ganha proporções absurdas, né? Então, hoje você vê a foto da loira do banheiro, né? Antigamente a gente ouvia a descrição, hoje tem a foto, tem o perfil. As coisas ganham proporções muito grandes. E a gente começa, nesse período de fake news, a gente começa a ver um retorno à credibilidade dos veículos tradicionais de imprensa. O comportamento de leitura começa a refluir do BuzzFeed e volta para o New York Times. Isso é muito interessante. Para quem é de relações com a mídia, isso é ótimo. Para a gente é muito bom ver a credibilidade ser recompensada. E no caso dos influenciadores, ainda mais nesse período de fake news, a gente vê que as pessoas se voltam para os veículos de comunicação e para aquelas pessoas com quem elas tradicionalmente confiam, que é a família, os amigos e influenciadores. Os influenciadores, como todo mundo já disse, o Rodrigo mostrou os dados aqui, exercem um poder muito grande na escolha das pessoas no dia a dia, daquilo que você vai comprar, daquilo que você vai ler. E sobre uma ampla gama de assuntos e aspectos da vida cotidiana. Tem microinfluenciador discutindo tudo, discutindo coador de café, se é de papel ou de pano. E se for de pano, tem especialidades. É um grau de granularidade muito grande que a imprensa tradicional não consegue alcançar. Esse é um aspecto bastante relevante. E a gama, assim, a ideia, a noção que a gente tem também de microinfluenciador, ela acaba se expandindo bastante quando a gente começa a lidar e entender um pouco melhor esse mercado que ainda está em formação. A gente costuma brincar... A gente não, vamos ser justo, eu, né, porque a piada nem sempre nem é tão boa assim, mas que a Natura trabalha com microinfluenciador desde 1974, que é quando a empresa foi para a venda direta. Com a consultora Natura tradicional que a gente conhece, a venda porta a porta. E o que a gente vê hoje, quando a gente olha para a consultora Natura? A gente vê perfil em redes sociais. É comum a gente ver uma consultora Natura com um perfil no Instagram com 60 mil seguidores, gente com mais de 30, 40 mil inscritos em canal do YouTube. Fazendo o quê? Resenha de produto, indicação de compra, respondendo comentário. Isso é um trabalho de microinfluenciador. Em vez de vender mídia, ela está ali vendendo produto. Mas é um trabalho de resenha e endosso. É social selling. Na época da venda direta, hoje o que a gente faz é um pouco moderninho. E como lidar com essas pessoas? Isso é um desafio novo também. Não é parte do esforço de relações com a mídia, tem um time de vendas que cuida disso, mas é um esforço casado, um esforço conjunto. Ou seja, a mesma comunicação que vai para a imprensa, vai para o influenciador, ela também começa a ir para essas pessoas que têm perfis ativos e são microinfluenciadores à sua maneira. E o microinfluenciador, pensando na perspectiva da Natura, é um público super relevante para uma empresa que foi fundada no poder das relações, né? Assim, a Natura foi fundada sobre isso, paixão pela cosmética e pelas relações. E é o que a gente vem vendo ao longo do tempo, e isso está na crença da empresa, né? De que as relações, o poder das relações, a vida é feita de um encadeamento disso, e elas são um poder transformador da humanidade. O melhor caminho para a gente entabular isso é a construção de um diálogo que preze pelo compromisso com a verdade. O que é fundamental quando a gente pensa no relacionamento com microinfluenciador. A gente se põe
E aí pensar, vamos encurtar, porque a coisa está ficando longa, mas pensar nos aprendizados que a gente tem com isso. Ao pesquisar influenciadores e tudo mais, a primeira coisa que a gente se dá no dia a dia é quem? Com quem? Quem são? Onde estão? E aí tem ferramentas aqui, a influencer é uma delas. A gente é cliente, a gente usa e funciona. É ótimo. A gente consegue identificar, saber exatamente quem são aqueles perfis que se encaixam em determinadas estratégias de comunicação, são mais adequados a determinados produtos, a determinados discursos. Agora, a escolha ela vai ter que ser feita muito em função de marca a marca. Porque, por mais que aquele perfil tenha performance, tenha desempenho, traga resultado, é preciso haver uma identidade, uma afinidade, uma conexão mínima entre a marca e aquela pessoa. Porque, ao fazer esse relacionamento, uma das coisas que são mais importantes, o que faz aquele sujeito ser quem ele é a autenticidade. É o discurso dele, é quem ele é aquilo que ele defende. E essa é a razão primordial pela qual você foi atrás dele. Ele representa um discurso, ele representa uma opinião que interessa, é próxima, tem a ver com o seu produto, com os seus propósitos. Então, estabelecer um relacionamento com um influenciador é, antes de mais nada, colocar o seu discurso à prova. Se você tem algo que não para em pé por 5 minutos de debate, não se relacione com o microinfluenciador. Você não vai aguentar. Você vai ser desmascarado por ele ou pelos seguidores dele. Você está lidando com gente que conhece muito do assunto, tem especialidade. E que, por conhecer muito do assunto, lida com um leitor raro, difícil de achar, que é o leitor atento, é o cara que está afim, que está acompanhando aquilo. No mundo, hoje, quando a gente olha para a internet, acho que a coisa mais escassa é a atenção. O seguidor tem isso, o microinfluenciador tem isso. Ele tem o seguidor atento. Então, acho que, antes de mais nada, assim, se o seu discurso não para em pé, nem comece. Porque essa relação vai precisar por diálogo. Você vai ter que entrar nessa troca, não tem jeito. O segundo ponto, acho que é pensar, e aí isso implica uma mudança de visão mesmo, que a qualidade importa, mais do que a quantidade. E a qualidade da interação. A gente tem uma base de seguidor menor, mas, como eu disse, são leitores atentos, gente que está a fim de receber aquela informação. Isso vale muito. Muito mais do que milhões de likes desatentos, que só estão, sei lá, você pode levar um super influenciador, celebridade, a chance desse cara dar um post sobre o garçom gato, a bebida que pisca e várias outras coisas ao redor é muito maior do que aquilo que você quer de fato chamar a atenção, que é um produto ou um serviço que você quer oferecer. Isso é fundamental. E aí, por fim, sempre se lembrar por que você foi atrás daquela pessoa. E assegurar e respeitar que ela tem o discurso autoral dela, que ela tem autenticidade. A gente vive hoje um momento que é muito... Tudo é muito incipiente ainda, né? A gente, fazendo essa brincadeira de, na Natura, lidar com microinfluenciador desde 74, o Orkut foi surgir 30 anos depois. É uma coisa muito recente. A gente pensa no Instagram é 2010, assim, é uma coisa tudo muito nova, em que a gente está aprendendo muito. Eu acho que tem lições a serem aprendidas lado a lado, por parte das marcas e por parte dos criadores também, né? Então, se a gente... E esse fórum é uma coisa incrível. Eu quero agradecer ao Márcio assim, pela promoção dessa discussão, porque é um momento da gente fazer o que é fundamental para isso dar certo, que é convergência. É encontrar aqui gente que compartilhe de valores e que possa proporcionar uma convergência de propósitos. E aí, assim, acho que a gente consegue caminhar com um pouco mais de firmeza e segurança. Obrigado. Obrigada, Michel. Você tocou num ponto que eu sempre comento com os meus clientes e com o pessoal da agência. Quem é Relações Públicas há mais de 20 anos sabe que a gente já trabalha microinfluenciadores há muito tempo, né? Que era o bombeiro da comunidade, o farmacêutico, a boleira. Já eram pessoas que a gente vinha trabalhando, abrindo uma discussão com as marcas. Então,
esse trabalho, para quem já está aí no mercado há um tempo, é um trabalho que a gente já está bem acostumado, né? Eu queria voltar aqui a falar um pouco com o Rodrigo. Queria que você me dissesse, Rodrigo, você que é de uma plataforma que é muito usada pelas agências e várias marcas, quais são as principais dores que as pessoas te contam ou quais as principais dúvidas em relação a como mostrar, como provar o resultado desses micro-influenciadores para as marcas? Vamos lá. A gente tem desafios tecnológicos, né, de mensuração, e desafios, vamos dizer, reais de dia a dia. Uma das coisas que mais se quer comprovar, e inclusive levantei o dado, foi a validação de venda, né? Se você consegue realmente comprovar que aquele influenciador ele conseguiu gerar tráfego para o seu canal e, obviamente, se esse tráfego foi convertido em vendas. Eu acho que isso é um dos grandes desafios primários do mercado. Tanto é que hoje você usa muito influenciador na questão do awareness e de loyalty, até porque você não tem grandes medições para frente de venda, que eu não tenho dúvida que o comércio ia gostar de medir. Ou cada vez mais você tem um ROI calculado em cima de vendas e não um ROI calculado em cima de um ROI social, que é aquela quantidade de aparição. Então, eu acho que medir a venda é um grande desafio, né? Outro desafio que eu vejo que o mercado tem é identificação. Eu acho que os dois grandes desafios que você vai ter no mercado é medição de resultado e identificação. Identificação por quê? Tem muita gente por aí, a gente tem muita gente boa, a gente tem muita gente dentro de nicho, trabalhando super capilarizado, inclusive até dentro de nicho, microsegmentações temáticas, acho que até por isso que ele falou da especialização. Então, eu acho que o grande desafio hoje, né, é você ter uma pessoa que seja autêntica com a sua marca. Eu acho que isso é de extrema relevância. Eu acho que a grande alegria de você ter muitos influenciadores é justamente essa grande oportunidade que você tem de achar quem é a pessoa ideal para a sua marca. Eu acho que o influenciador ele tem que se apropriar de uma temática e o contratante na outra ponta, quando ele vai buscar um influenciador para a sua marca, eu acho que essa temática que o influenciador se apropriou, ela tem que ser de grande valia na hora da tomada de decisão. É um mercado que enfrenta grandes resistências. A gente teve agora no Festival de Cannes uma contestação por parte da Unilever em cima de resultados, mas eu acho que isso você só é contestado quando você está crescendo, né? Dificilmente você vai ser contestado quando você não está incomodando. E o mercado de influenciadores ele não para de crescer, ele tem resultados excepcionais e ele começa realmente a incomodar as outras disciplinas. E aí, consequentemente, a gente vai ter que ter uma adaptação aí para se organizar, mas, a meu ver, é medição de resultado efetivo de venda e identificação da pessoa correta para a sua marca são os grandes desafios. Legal. Como o Michel comentou, é um mercado muito novo ainda e que eu acho que a gente ainda está em teste, né? Os clientes vêm pedindo para a gente informações mais precisas, mas é um mercado que está muito em teste ainda. Alguém tem mais alguma pergunta para o Rodrigo? Algum de vocês? Não? Você consegue avaliar a questão de qualidade? Como é que você ajuda quando vem esse desafio? Porque você tem um universo enorme. A gente ainda tem micro-influenciadores que estão começando nisso. Alguns estão estudando, se especializando, mas eu digo em nicho principalmente regional. Eu vejo que é um desafio grande. Você tem algumas pessoas que elas influenciam a comunidade, mas ainda tem uma certa dificuldade ali na comunicação. Então, como é que você ajuda o cliente nessa questão de achar aí o microinfluenciador ideal e que tenha qualidade para transmitir a mensagem? Porque, como marca, muitas vezes eu não posso me associar. Ele localmente é reconhecido, mas ele ainda não apresenta um trabalho ali. Realmente, eu digo, é texto, é maneira como fala. A gente ainda encontra muito essa dificuldade. Como que você faz isso? Ou, não sei se você tem esse desafio. Não, o desafio existe. E, na verdade, acho que grande parte desse desafio é porque, quando a gente também fala do microinfluenciador, a gente está falando de gente como a gente, né? São pessoas comuns que no dia a dia elas não são agenciadas, mas são pessoas que têm um grande grau de confiabilidade entre os que os seguem, né?
O que a gente faz hoje? A gente tem uma ferramenta que ela mapeia perto de 200 milhões de perfis no Brasil. O que eu estou olhando? A ferramenta ela pega basicamente todos os posts dessas pessoas, ela analisa a qualidade da interação, e a qualidade da interação ela leva em consideração ponderadamente todas as interações por tipo. A gente sabe que um comentário tem um valor muito maior do que um like. Uma coisa que a gente usa também é um negócio que chama índice de proximidade, que eu acho que isso valoriza muito o micro. O índice de proximidade a gente põe dentro do nosso algoritmo, que é um cálculo que quanto menor a sua base de seguidores, maior é esse índice. Porque quando a gente vai crescendo a nossa base de seguidores, pela natureza humana, a gente vai perdendo proximidade com essa base. Quando você está um pouco mais restrito, você tem muitos amigos, familiares e pessoas do seu entorno em volta, né? Então, a gente acaba usando também esse índice de proximidade como um valor na relação do influenciador. A gente analisa muito a qualidade da resposta das pessoas que conversam com esse influenciador para ter uma visão de audiência, ou seja, qual que é a opinião da audiência com relação a essa pessoa. A gente, obviamente, acaba analisando o engajamento dele com o seu público, e isso é totalmente relacionado ao tamanho de base. Então, hoje, qual que é o nosso seria o nosso modus operandi? Primeira coisa, identificar quem são os micro-influenciadores por conteúdo. Eu acho que conteúdo, para nós, hoje, é primário. Assim. Se a pessoa faz um conteúdo de qualidade, essa pessoa vai entrar no nosso radar. Depois que você produziu um bom conteúdo de qualidade e eu vi que você tem uma relação com o meu mercado, ou seja, eu estou te escolhendo como influenciador porque você tem a ver com a minha marca, aí a gente vai entrar na parte de volumetria e entender estatisticamente se essa é uma pessoa que tem bons resultados atribuídos. Mas o grande desafio para nós é ver se a qualidade do conteúdo é relevante. Para a gente, qualidade de conteúdo é o número 1, sem sombra de dúvidas. Engajamento é o número 2 e o tamanho da base vai estar, talvez, em último lugar, uma vez que a gente conseguiu preencher todos os quesitos. Não, só um comentário, porque eu preciso ter um conteúdo de qualidade para associar com a marca, né? Muitas vezes a gente encontra esse desafio. Então, você tem pessoas que conseguem ter até uma influência interessante dentro de um grupo que te interessa, mas a qualidade da mensagem, a maneira como ela se comunica, ou até alguns posicionamentos, vão contra aquilo que a marca que a gente está representando deseja. Então, eu vejo em comunidades menores ou em situações onde você tem nicho, um desafio muito grande nessa frente. E eu acho que os micro-influenciadores têm muito que avançar nesse sentido também. E já estão atentos a essa oportunidade. É isso aí. Queria fazer uma pergunta agora para Beatriz e para Daniela. Nós sabemos que esses micro-influenciadores eles são mais abertos ao diálogo com as marcas, né? E principalmente a cocriação, né? Já trouxe para a agência assim, de criar produtos junto com esses micro-influenciadores. Queria saber de vocês duas, qual que é o desafio de vocês dentro da agência de convencer os clientes de que isso traz um resultado muitas vezes mais positivo do que trabalhar com quem tem 6 milhões de seguidores, enfim. Conta para a gente um pouquinho como é esse trabalho. Eu até acho que hoje está muito mais fácil. Hoje, a demanda do cliente já vem, às vezes você tem que falar, calma, vamos ver se faz sentido dentro da estratégia. Porque, no fundo, é um pouco do que você disse, Sandra, no começo. A gente faz RP, trabalha com microinfluenciador desde sempre. Porque o básico do planejamento de comunicação. Qual é a minha mensagem-chave? E quem impacta as minhas audiências? Esse cara é um pouco da vendedora da Natura, é um micro-influenciador, né? É quem realmente conhece, é quem realmente fala, mas não está dentro da empresa. Então, e ele tem um poder de voz maior. Agora, quando você a diferença entre trabalhar de um macro para um micro, então, assim, primeira coisa, do ponto de vista do cliente, eu até acho que é uma medição fácil. Né, a medição geralmente do alcance, etc. Do ponto de vista interno, eu acho que é mais... Você precisa entender quem é aquele microinfluenciador. Geralmente, quando você trabalha com microinfluenciador, o público é um pouco maior, o público...
o número de microinfluenciadores é um pouco maior, então você precisa entender quem são aquelas pessoas, um pouco do que a Beatriz falou, o que eles falam, tem tudo que ele fala, tem match, porque quando você pega um macro-influenciador, a gente meio que já sabe isso, porque a gente já segue, já está aí tudo que ele fala. Se tem match, na hora que vem o nome dele num brainstorm, você já sabe. Fala, não, esse serve, esse não serve. Tem match com a marca, não tem. O micro tem esse desafio de você ver se realmente faz sentido, se realmente... E, assim, o oposto também é verdadeiro. Quando você trabalha uma marca que é representativa para um certo microinfluenciador, ele muitas vezes vem trabalhar, vem procurar você. Ele muitas vezes vem ou ele vai aparecer nos seus resultados, nos seus monitoramentos. Então, é você estar atento dos dois lados. Eu acho que esse é o grande, não diria que é um desafio, mas é o grande segredo. Bons pontos que você colocou. Eu acho que um outro desafio que a gente tem de co-criar com eles, muitas vezes, é ouvir e entender o que eles querem. Né? Antes da gente já fechar uma estratégia com o cliente, muitas vezes a gente pode procurar algum desses micro-influenciadores e ver de que maneira que a gente pode criar uma ação, uma experiência. Nem sempre só o envio do produto é o que funciona. Tem vezes que a gente pode fazer outras iniciativas e eles são muito abertos, eles comentam, eles dão feedback, eles são muito próximos. Então, a gente já tem ouvido muito mais, entendido muito mais o que eles esperam, quais são as expectativas, para, a partir daí, traçar um plano. Né? Porque, assim como a gente faz relacionamento com imprensa e com outros influenciadores, a gente também precisa estabelecer uma relação com esse microinfluenciador. Principalmente porque alguns chegam e vão ficar muito tempo ali acompanhando a marca. Né? Ou porque eles são um nicho muito específico, ou porque eles são de uma região que nos interessa muito. Então, a gente, por exemplo, ouviu numa iniciativa com um microinfluenciador que eles achavam interessante fazer um almoço e ouvir sobre uma determinada novidade. Né? Então, foi reunido num grupo, num almoço até sugerido por um deles. Então, são iniciativas simples, com custo baixo para a marca e com um retorno muito alto, né? Onde eu gero um engajamento muito grande com esse microinfluenciador e com o público que ele acaba atingindo. Então, eu acho que quanto mais aberto nós, agências, estivermos para ouvir o microinfluenciador e quanto mais a gente conhecer a necessidade das marcas que trabalham com a gente, mais sucesso a gente vai ter nessas iniciativas. Legal. A gente tem mais 5 minutos aqui. Michel, eu queria que você contasse para a gente como que você faz para escolher com quem a Natura vai trabalhar, os microinfluenciadores. Vem uma estratégia da agência, a marca interfere. O que é mais importante para vocês nesse microinfluenciador? Vamos lá. É uma discussão bastante intensa. Tá? Quem acompanha a realidade em empresa vê que esse é um processo que acaba envolvendo muitas pessoas, assim, de muitos lados. A agência de publicidade, o departamento de marketing e o pessoal do PR. Hoje, o que a gente tem tentado implementar, e eu acho que tem funcionado como direcionador, assim, pensando numa empresa como a Natura, que é algo grande, onde a comunicação é uma palavra polissêmica. Né? Se você perguntar quem faz comunicação ali, muita gente vai levantar a mão, embora a comunicação em disciplinas muito distintas. Mas a diretriz, ela tem que vir da marca, não adianta, que é o detentor do discurso. Né? É a área da marca, é o marketing, é o branding. É esse cara que tem que dizer qual é o discurso que ele quer encarnar. Cabe a nós, do PR, conciliar e ajudar a construir uma narrativa coesa que concilie essa promessa de marca com a identidade da audiência, né? E fazer com que isso gere retorno de investimento. Cabe a esse time tentar buscar essa conciliação desses dois lados, o que a marca quer dizer e o que o lado de lá está disposto a ouvir, né? E reverberar. E, para completar essa estratégia, a gente precisa conectar isso também, naturalmente, com o marketing digital. Não adianta nada você fazer uma estratégia de influenciador sem você propiciar, ou pelo menos tentar dar vazão a isso, reverberar isso em seus próprios canais e, às vezes, usar a sua rede também em benefício do microinfluenciador.
Às vezes a principal moeda de troca que você tem é ajudar esse cara a deslanchar na carreira, né? E colocar as tuas redes, os seus canais em favor disso, né? Uma audiência maior para aquele cara que está começando, embora tenha uma audiência super ultra qualificada. E aí tem outro papel da marca também que é super relevante, que é ajudar esse cara na sua própria formação, né? Para ele ampliar o seu conhecimento como especialista naquele tema. Mas voltando à pergunta original, tipo, como que a gente chega nesses caras? Assim, são temas muito díspares. Assim. Então, vai de perfumaria a paternidade, body positive, autoafirmação, autoestima, a maquiagem. O que a gente sempre tenta buscar é quem compartilha dos mesmos valores, quem tem um discurso que é semelhante, que está junto, porque não adianta a gente querer conformar o influenciador a um discurso da empresa, não adianta. Tentar achar um ponto de conexão mesmo, não adianta fazer o inverso, fazer com que esse cara se ajuste ao teu discurso, ou seja, aquela história, lembre-se, deixa esse cara ser autêntico. Tem que ser verdadeiro, Tem que ser verdadeiro, não tem jeito. É isso. É manter basicamente essa essência. O que a gente tem ferramenta para isso, para descobrir quem são as pessoas, quais são os perfis potencialmente interessantes, mas na hora da escolha não dá para olhar no olho, né? Mas a gente tenta isso, mas assim, é tentar enxergar quem tem uma afinidade de propósitos. E aí vale tudo, assim, é puxar a capivara inteira do sujeito. Eu não vou fazer um tipo de relacionamento se eu não sei exatamente o que essa pessoa estava dizendo, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás. Se ela realmente é quem ela diz ser agora. E aí também há níveis de relacionamento. Uma coisa que é importante, a gente não está atrás de garotos propaganda. Eu estou relacionando com criadores, eu estou me relacionando com gente que tem opinião e que sabe falar daquilo que ela se propôs a falar. Essa é a condição 1, conteúdo é imperativo. Se não tem um conteúdo de qualidade, não tem nem por que a gente começar essa conversa. Mas é importante que esse discurso tenha uma afinidade mínima e de valores com a marca. Assim, eu não vou me relacionar com quem defende uma beleza super estereotipada, de quem é racista, de quem é gordofóbico. Esquece, tipo, de saída, esquece, esse cara está fora do relacionamento, acho que com a Natura, acho que com, sei lá, 99% das marcas. É isso. Maravilha, obrigada. Nós vamos abrir para as perguntas agora. Queria que a pessoa se identificasse e dissesse a quem a pergunta é direcionada. Aqui à direita. As meninas do microfone. Oi, bom dia. Eu sou a Isabela, eu trabalho na Cor Hotels também com PR, e a minha pergunta vai para o Michel. Eu queria primeiro parabenizá-los, foi muito boa a apresentação. E você comentou um pouquinho, e a linha é muito tênue com o marketing. Eu queria saber como que vocês dividem o escopo de trabalho e, em termos de assessoria, se vocês têm uma assessoria de imprensa para cuidar de jornalista e outra para influenciador, ou se a mesma assessoria faz um trabalho diferenciado para cada público. Bom, basicamente, a gente briga bastante. A gente argumenta, vamos colocar melhor assim. A gente tem uma assessoria só, né? A gente lida tudo de uma única maneira, é integrado, né? Eu tenho uma equipe que ela não é grande, é uma equipe de 4 pessoas, a Bruna é uma delas, está ali, e que a gente se divide entre institucional e beleza e, basicamente, tentando buscar um modelo de convergência mesmo, de confluência. Em que não há distinção de on e off, não há distinção. O que eu tento também, o que a gente tenta como um todo ali, é tentar fazer também uma abordagem um pouco transversal entre institucional e produto. Né? O meu institucional ele precisa aterrissar no produto. Não adianta eu falar de sustentabilidade se eu não mostro a materialidade daquilo. Né? Isso vai desembocar num sabonete que é feito com base 100% vegetal. Né? Em produtos que não são testados em animais, né? Em produtos veganos e por aí vai. Mas eu preciso materializar isso, né? E preciso mostrar. Então não adianta ficar só no discurso da sustentabilidade se eu não mostro como isso é colocado em prática. Da mesma maneira, eu não posso falar de produto sem fazer com que esse produto irradie os propósitos, os valores da marca, né? Afinal de contas, aquele perfume foi feito com álcool orgânico. Isso tem
tem um peso de uma escolha, tem um porquê. Não é um álcool qualquer. Inclusive, fica mais caro, diminui a margem. Eu preciso explicar. Para o consumidor também perceber a diferença e não ver que os produtos na prateleira são todos iguais. No meio desse caminho, eu preciso do influenciador, eu preciso do veículo de imprensa, eu preciso de achar alguém que consiga propalar esse discurso. Mas, no dia a dia, a gente tenta engatar desde o começo. Fazer com que esse relacionamento fique concentrado na nossa área, inclusive a negociação de valores, né? Justamente por entender que, e a gente se esforça bastante nisso, em estabelecer linhas de respeito à liberdade criativa. Ou seja, eu não posso impor nada, eu não posso... Já aconteceu o caso de cópia de e-mail, vem coisa truncada, e aí a influenciadora estava no meio, aí tinha gente do marketing, que falou, olha, o vídeo está ótimo, mas essa parede está meio podre, né? Era a casa da menina. E aí, como é que faz? Então, assim, o relacionamento começou com o marketing, na hora de resolver a situação. Qual que é o time que entra? É o meu. Então, desde o começo, a gente já cuida disso desde o início, que é porque, assim, se a gente vai cuidar do índice de VDM, que alguém disse mais cedo aqui, que é do departamento, lá a gente é o índice, né? O índice do vai da merda, se a gente é o detentor desse indicador, então é natural, faz sentido que a gente acompanhe isso desde o início. Mais alguém? Posso Aqui. perguntar? Meu nome é Letícia, eu sou estudante de jornalismo e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Beatriz. Você acredita que os influenciadores têm prejudicado ou beneficiado o trabalho dos jornalistas? Eu acho que ele vem para complementar, é uma outra frente, né? Um outro tipo de trabalho. Eu entendo que a imprensa ainda vai ter o seu espaço, mas o microinfluenciador vem entrando com força total. A gente trabalha a mesma mensagem, só que de forma diferente, né? Então, quando eu trabalho uma grande empresa, hoje o que a gente vê? Eu não tenho mais quase espaço dentro da imprensa para, muitas vezes, falar de produto. Eu tenho que usar os influenciadores e microinfluenciadores para falar de produto. Mas, dentro da minha estratégia, a imprensa sempre vai ter um espaço muito importante, né? Até por essa questão que foi levantada de fake news e da questão da credibilidade. Mas eu acho que são trabalhos que vão, no futuro, vão coexistir. E podem coexistir de uma maneira muito positiva, né? Isso é parte da evolução do mercado da comunicação. A gente sabe que o tempo inteiro isso vai acontecer, os desafios aparecem sempre, né? E a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Mas eu não vejo um cenário onde um vai atrapalhar o outro. Eu acho que cada um tem o seu papel. A imprensa tem um papel e o microinfluenciador ou influenciador acaba tendo o outro. E eu ainda vejo, dentro dos planos que a gente propõe, que eles se complementam, né? As marcas não estão deixando de trabalhar uma frente para só trabalhar outra. Eu vejo elas incluindo, né? São mais formadores de opinião, mais frentes, mais pessoas que podem transmitir a mensagem em canais e formatos diferentes. Eu acho que agrega, né? E vão coexistir de uma maneira tranquila. Só colocar uma coisa. Vale até dizer que, hoje em dia, tem muito jornalista que perdeu o lugar na redação e foi ser influenciador ou microinfluenciador. Então... Perfeito o que você falou, está cheio, né? Tá cheio. E é uma oportunidade para a gente também, para você que está fazendo jornalismo, de repente, você não vai estar dentro de uma mídia formal, mas você pode ter o seu próprio canal, né? Ser uma microinfluenciadora, fazer um bom trabalho e conseguir atuar como uma comunicadora num outro canal. Mais alguém lá no fundo? Oi, eu sou a Jaque, trabalho na CDN. Eu queria perguntar na forma de como a gente pode educar o microinfluenciador, porque muitas vezes ele está lá, ele vende bolo na cidadezinha, ele não sabe que isso é uma, vamos dizer, uma profissão. Então, eu acho que eu já trabalhei com microinfluenciador em cidade pequena e eu sei que eles não têm essa... Eles acham que vão receber só um produto e isso que é bom, só receber produto. E, às vezes, você quer passar a marca e eles não sabem. Então, eu queria saber de vocês como vocês lidam com isso. Se não é só briefing, né? É um trabalho também que você tem que falar para o microinfluenciador que ele é um profissional, que ele é um criador de conteúdo e que isso não é mais só uma troca de produtos. Então, como que vocês lidam com isso? Quer responder, Beatriz?
A gente tem procurado, até proposto para alguns clientes, um trabalho de formação. A gente vê em algumas regiões do país, não existe, por exemplo, tem cidades no interior do país que não tem um curso de jornalismo, que não tem um curso de comunicação. E aí, tanto a mídia é despreparada, muitas vezes, quanto o próprio microinfluenciador. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho de educar esse grupo. E o que a gente tem feito muito é ouvir e explicar como funciona o trabalho, né? Muitos já são microinfluenciadores, mas eles não sabem nem que esse termo existe, né? Eles têm uma influência grande ali dentro da comunidade, mas eles não sabem essa terminologia. Então, dentro do que a gente pode, dependendo do projeto, a gente procura engajar, explicar qual é o nosso propósito e tratar o assunto de uma maneira muito transparente. E outras frentes que a gente já tem começado a estudar é isso, é propor curso, é começar a levar para esse grupo mais regional aí uma informação que ainda não chegou. E fóruns como esse são super importantes para a gente conseguir discutir o tema e todo mundo crescer e evoluir nesse sentido. É novo para todo mundo, é novo para muito microinfluenciador, que vai acabar aprendendo a fazer isso com as próprias marcas, né? Então, eu tenho muito microinfluenciador que a gente faz uma iniciativa com ele e depois ele liga e pergunta, puxa, ficou legal, eu publiquei correto, a informação está certa, eu escolhi a melhor foto. Ele busca na gente uma orientação de como conduzir isso. E a gente, sempre que possível, vai orientando. Mas também a gente toma muito cuidado de respeitar, porque quando a gente tem um grupo menos preparado, é mais fácil de se manipular. E a ideia é que esse grupo não seja manipulado, a gente quer qualificar e manter a autenticidade, a opinião desses microinfluenciadores, né? Eu não quero dizer para ele o que ele tem que escolher, mas eu quero orientar para que ele faça um trabalho de qualidade, né? E eu acho que isso acaba ficando muito na mão da própria assessoria, muitas vezes, né? Muito dos influenciadores, dos microinfluenciadores, eles não sabem, às vezes, nem como cobrar, né? Eles pedem opinião para a gente de como cobrar, quanto cobrar, pedem para nos ajudar a fazer contrato. Então, eu brinco que uma das mil atribuições que o profissional de comunicação tem é ser educador. É educar o cliente, é educar o jornalista, é educar o microinfluenciador. Enfim, eu acho que faz parte do nosso papel também. Acho que tem uma coisa que é importante, assim, acho que já ajuda não atrapalhando, né, bastante. Acho que ponto de partida é ter regras claras no relacionamento, assim, por exemplo, não sei se todo mundo estava aqui ouvindo a Evelyn falar de um cliente que pediu para ela fazer uma maquiagem simulando uma espinha para ela testar um creme anti-acne. Tipo, cara, isso é inadmissível, assim. Então, assim, acho que o compromisso com a verdade acho que é um ponto de partida. Não cabe às marcas também, assim, acho que cabe a nós fazer com que esse mercado tenha regras claras para todo mundo, que tenha transparência para todas as partes, sobretudo para quem está vendo esse tipo de conteúdo. Ou seja, uma das premissas, pelo menos, que a gente adota como padrão é: se é um publi, ele precisa ser dito, né? Eu não quero um publi oculto. Se a gente negociou e aquilo foi um publi por uma experiência qualquer, por uma participação num evento, por uma ida numa press trip, isso precisa estar claro, né? O cara que está vendo, ele precisa saber. Aquilo houve uma remuneração. Por mais incrível que a experiência seja, tem que ter uma hashtagzinha de escrito publi, isso tem que estar discriminado. Mas não cabe a nós também, marcas, assim, fazer a formação do influenciador ou a formação do jornalista. Eu acho que tem um limite. Assim, acho que a gente já ajuda não azedando de vez, não estragando, não corrompendo as coisas. Transparência, regras claras, eu acho que o que a gente aplica para PR, se a gente desdobra para influenciador, tá tudo certo. Mais uma pergunta? Oi, bom dia. Meu nome é Eduardo, eu tenho uma startup de automação de marketing digital. E eu ouvi o Michel falando sobre justamente as estratégias de marketing digital da Natura, né, e como ele integra os influenciadores com essas estratégias.
A minha pergunta é a seguinte: quais são as dificuldades que a Natura tem hoje para realizar uma integração entre as técnicas de comunicação do influenciador, do microinfluenciador, e as técnicas, as táticas de marketing digital da Natura, e como o influenciador ele pode, de maneira proativa, trabalhar para melhorar essa integração entre as outras partes do marketing digital e a técnica dele de comunicação para promover aí um ambiente digital mais integrado e mais inteligente? Legal, pergunta difícil, porque é um esforço hercúleo mesmo. A gente tem um projeto, era um projeto, agora já está sendo colocado em prática, já de uns 2 anos, mais de 2 anos, em que era justamente a gente tentar se aproximar mais dessas consultoras que são influenciadoras, né, microinfluenciadores. Isso partiu de um estudo que a gente fez em 2015 com a Lorente Cuenca, que vai falar hoje mais tarde também com vocês, que era uma avaliação geral da nossa imagem na web, pegando desde search até veículos de comunicação. E quando a gente chegou para pegar um pouco da dimensão, né, o tamanho da nossa bolinha em relação à concorrência, quais eram as dimensões às quais estávamos mais ou menos vinculados. Quando a gente chegou nas pessoas, né, em quem emite esse discurso, a gente vê assim, a constatação óbvia. A base dessa pirâmide é a consultora. Assim, ampla maioria. Assim. Era consultora. Numa segunda camada vinha o profissional da beleza, em volume de dimensões a marca, tá? Na web, pensando daquilo que é público em perfis de redes sociais, até AdWords. Então, assim, a base das menções, consultora, depois vem consultores de profissionais de beleza, depois imprensa, colaborador, lá no topo um investidor com uma parcela bem pequenininha. Então, era imperativo se conectar com esse público, de alguma maneira. Né? E a gente começou a pensar como fazer isso, e era meio evidente, assim, há um paralelo muito evidente entre a atividade da consultoria e aquilo que faz um influenciador quando se trata de comportamento de disposição de conteúdo em redes sociais. Então, a gente começou a trabalhar para tentar aproximar um pouco desses públicos. A gente fez um trabalho interessante com Pinterest também. Em termos práticos, é descer e integrar essas pessoas na mesma levada de comunicação. Ou seja, se eu mando um release para a imprensa, para a influenciador, por que não para a consultora? Ela precisa receber isso também, ela precisa ter acesso a esse tipo de informação. E a gente começa a desdobrar isso no aplicativo. Hoje a gente está falando de mais ou menos 1.700.000 pessoas, entre Brasil e América Latina. No Brasil, a gente tem um aplicativo exclusivo. Dessa parcela, 600.000 já estão conectadas nesse aplicativo, recebendo informação o tempo todo de CRM, de aviso de compras, de promoção e também informação sobre produto. E também toolkit, né? Então chega a foto bonita do produto, chega todo o material para como fazer a promoção daquilo. E a meta é que a gente consiga, até o fim do ano, chegar a 1 milhão de pessoas conectadas no aplicativo. Ou seja, a gente está falando de gente extremamente conectada, super próxima à marca, é um defensor e é um cara que está buscando a conversão da venda. Agora eu preciso ajudar esse cara a ter argumento de venda. Né? Eu preciso ajudar para essa pessoa entender qual que é a diferença entre um shampoo e o outro. Por que aquela maquiagem tem um preço diferente daquela outra, ou qual a proposta entre as diferentes submarcas. Né? Então, fazer essa levada é super relevante. Na outra ponta, o microinfluenciador ele ajuda a gente a calibrar um pouco essa comunicação. Né? Se aquilo que a gente está dizendo faz sentido. É onde a gente testa a coisa na vida real. E é onde a gente se põe à prova mesmo. Né? A Natura não testa, por exemplo, não testa em animais desde 2006. A gente sempre recebe perguntas sobre esse tipo de coisa. Eu preciso estar sempre com um discurso afiado sobre isso. E a gente fez movimentos importantes para tentar fazer, olha, vamos lá, tá? Tem um gap aqui, eu preciso trabalhar isso melhor. E isso em várias outras frentes. Mas no dia a dia é a gente tentar sentar e estar conectado com todo mundo junto. A gente trabalha muito próximo do pessoal da área de vendas, porque tudo é discurso. E a gente precisa garantir que a gente diga a mesma coisa em todas as frentes. Então, aquilo que vai para a consultora, aquilo que vai para a imprensa, aquilo que vai para o influenciador, aquilo que vai para o colaborador,
que é outro influenciador importante, quando a gente fala de marca empregadora, né? Se alguém quer saber se é legal ou não trabalhar na Natura, vai perguntar para quem trabalha lá, né? É a primeira coisa. Então, eu preciso fazer com que o discurso, pelo menos, ele seja único, independentemente do canal e independentemente da adaptação que eu venha fazer. Na essência, é uma coisa só. Mais alguém? Aqui? Boa tarde quase já, né? Sou Natália, eu sou microinfluenciadora. E a minha maior dificuldade hoje foi até o que ela falou, em relação a cobrar, como funciona isso, porque eu sou do interior, daqui de São Paulo, e tudo quer fazer na base da permuta. Sabe, permuta não paga conta. E hoje eu tenho que trabalhar das 8 às 18 se eu quiser ter alguma coisa, porque, infelizmente, já faz uns 3 anos que eu mantenho o meu Instagram, o meu Facebook, o blog, e eu vejo que é muito difícil. E aí, na nossa parte de microinfluenciador, às vezes, a gente acaba aceitando algumas coisas porque a gente quer ganhar mais relevância onde a gente está. Então, como que a gente pode lidar com isso perante as marcas? Como que a gente pode argumentar? Como que é teu nome, desculpa? Natália. Natália, qual que é teu nicho? Moda. Que você trabalha? Moda, empoderamento, beleza. Você está onde? No Instagram? Isso. Legal. Quem quer responder? É uma pergunta difícil essa. Na verdade, eu acho que você... Quanto mais você escreve, quanto mais você se relaciona com o seu público, quanto mais você vai se profissionalizando. Eu acho que não tem uma receita de bolo, tá? Não tem falar para você, não, faça isso, isso e isso, e está feito e está tudo bem. Não é assim. Eu acho que o grande segredo é isso. Faça com verdade, vá se profissionalizando, vá ouvindo as pessoas, vá trocando ideias. E se é uma coisa que você realmente gosta, é uma coisa que você tem que ter paciência, que você vai conseguir. Mas é um caminho difícil e é um caminho muito individual. Não tem uma receita. Não, faça isso que você... Tem as coisas que não faça. Não compre base de seguidores. Não faça coisas fake. Mas se você se mantiver com a verdade, com o seu público, falando do que você gosta, com qualidade... trabalhando essa coisa do conteúdo, isso eu acho que é o que você mais pode fazer. Então, assim, não conheço o seu canal, mas trabalhe o conteúdo, trabalhe a forma, vê o que mais engaja, vê o que as pessoas respondem mais, e estude isso, ouça o que as pessoas estão te dizendo, que aí as marcas vão vir e as coisas vão ficar mais fáceis, eu acho. Acho que só as marcas estão começando a olhar e até algumas a reservar algum tipo de verba para microinfluenciador. Então, como ela disse super bem, a questão é a qualidade. Você precisa se destacar no meio desse universo todo, para que em uma ação em que vá ter algum tipo de remuneração, você seja escolhida, né? Então, depende muito do que você vai fazer. Você tem que ser reconhecida. Quando eu for buscar, você tem que conversar com a minha marca e eu tenho que entender que você está fazendo um trabalho de extrema qualidade, está se diferenciando em relação a outros microinfluenciadores que também falam sobre os mesmos temas que os seus. Então, assim, procura se aprimorar o tempo inteiro. Acho que talvez esse seja o caminho. Não existe uma receita, né? Nem sempre a gente, como agência, eu digo, nem sempre eu consigo fechar uma ação com microinfluenciador onde eu tenha uma remuneração no meio. Recentemente, eu consegui fazer isso e foi a primeira vez até da microinfluenciadora. Ela ficou super feliz, ela ganhou o produto e a gente conseguiu uma remuneração também para ela gravar uma receita. Mas foi uma batalha para conseguir, né? Eu tive que provar por A mais B com o meu cliente por que valia a gente investir, o quanto ia ter de retorno, mostrar todo o trabalho que ela já tinha feito. Então, quando você tem um trabalho de excelência, você me ajuda, como agência, a defender o seu trabalho junto ao cliente e facilita o processo de, eventualmente, a gente conseguir acordos e enfim, negócios que envolvam uma remuneração. Eu vou dar só mais uma coisinha. Não tem nada como conteúdo de qualidade, tá? Então, eu acho que a grande defesa assim, para você conseguir uma remuneração é aprimorar seus conteúdos. Acho que a remuneração ela é uma consequência de um crescimento do seu canal, porque você vai ser reconhecida por uma entrega de qualidade, por
conseguir fazer uma boa cocriação com o seu contratante. Então, completando deles, assim, você não vai ter uma regra. Muitas vezes a permuta vai acabar sendo o que você quer. Que nem eu mostrei ali no resultado da pesquisa, 90% das pessoas ainda trabalham com permuta. Então, a permuta por si só, ela já é um patamar alcançado, né? Porque hoje você tem a identificação, então muita gente produzindo conteúdo e que nem a permuta ela recebe porque ela não consegue se inserir no mercado. Eu acho que quando você consegue receber a permuta, já é um primeiro sinal de que você está sendo percebido, ou seja, as pessoas já estão começando a te enxergar e perceber você inserida. Então, assim, o que você tem de controle é conteúdo de qualidade. Não use bots, não compre seguidores, isso afeta todo o seu engajamento e hoje, basicamente, todos os sistemas eles conseguem pegar essas mudanças de performance repentina. Então, assim, investe no conteúdo, seja autêntica e siga a tua carreira. Assim, você não tem uma regra, assim, é muito competitivo. Como um jogador de futebol, como as empresas, a gente está num país de alta competição, com muita gente hoje se aventurando nos seus caminhos, nos seus sonhos e nos seus desejos. Não é fácil ser influenciador. As pessoas falam, ser influenciador, você vai lá, só fez um post e já virou influenciador. Está muito longe. Na verdade, para você ser influenciador, você precisa remar muito, você precisa entender bastante de imagem, você precisa ter sensibilidade com o que você escreve, você tem que ter sensibilidade com o seu conteúdo para conseguir ter uma base de seguidores que seja fiel ao que você produz. Então, assim, tem que arregaçar as mangas, tem que ralar muito, não tem moleza, mas a grande dica, investe em conteúdo, porque isso você tem o controle. E quando você melhorar a qualidade dos conteúdos e crescer, você vai ser percebida pelas marcas, com certeza. Só para finalizar o que eles disseram, se eu pudesse te dar um conselho, o conselho seria: o seu grande tesouro são os seus seguidores. Então, honre seus seguidores e realmente se relacione com eles. Se preocupe com o que eles querem. Porque quando a gente vai buscar um influenciador, o que a gente mais quer ver, eu acho que elas concordam comigo aqui, principalmente quem é de agência, é a gente mostrar para o nosso cliente o quanto você e seus seguidores estão antenados, o quanto eles estão engajados com o seu conteúdo. Acho que isso é o mais importante. Aí você vai ser reconhecida rapidinho. Márcio, vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu acho que grande discussão, acho que essa última pergunta, eu acho que é a pergunta do milhão, né? Com certeza. Bem desafiador e, enfim, eu acho que eu não posso perder a oportunidade de falar. As inscrições estão abertas para o Prêmio Microinfluenciador Digitais Mais Relevantes do Brasil. A Airfluencers é nosso parceiro nas métricas. E o que a gente está fazendo é exatamente para tentar colocar em evidência os mais relevantes, né? A gente vai fazer um evento no dia 24 de novembro, muito parecido com esse. E a missão da plataforma Negócio da Comunicação é poder contribuir com o desenvolvimento dos micro hoje, com a visibilidade dos influencers, para criando pesquisas e mostrando para marcas e agências mais um lugar para eles olharem, a partir da avaliação deles todas. Então, para os micro que estão aqui, eu diria, se inscrevam, se já não se inscreveram, já temos milhares de inscrições, se inscrevam, é mais uma possibilidade de vocês se destacarem, porque a gente vai trabalhar para o que os reconhecidos tenham muita visibilidade. Inclusive, vocês vão ganhar os premiados vão ter um programa de mentoria oferecido gratuitamente pela Casa Educação, que é uma empresa do grupo, onde a gente vai falar de projeto editorial, plano de negócios, marketing digital, um monte de coisa legal para poder contribuir com tudo isso que eles estavam falando, para que o conteúdo de vocês seja ainda muito melhor, para que vocês estejam no primeiro painel que a gente fez, estava a Evelyn Regli e o André, para que vocês consigam estar lá, e se nós percebermos que vocês passaram por esse projeto, todos ficaríamos muito felizes, eu acho. Mas é isso, eu acho que quero agradecer a Sandra, ao Rodrigo, a Beatriz, a Daniela e ao Michel. Muito obrigado por vocês poderem estar aqui hoje, contribuindo com todo mundo aqui. Eu também aprendi bastante hoje. Obrigado, gente. Às 14 a gente volta com o terceiro painel. Obrigado, viu?
Let's get this off of your chest. Right here, right now. I'm trying to make this a mess. We're trying to run in the dark. We're making reasons to destroy what we needed, 'cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting.